convido a você a pegar a sua Bíblia. Convido a você a pegar seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrir no livro de João, Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 18 e o versículo 28. João, capítulo 18 e o versículo 28, que nos diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã, cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Amém? Apenas esse versículo para nossa meditação. É bom falar de Jesus. É bom saber e contar tudo que o nosso Senhor Jesus fez. É lindo, é maravilhoso, regozija a nossa alma ouvir falar de Jesus, do seu nascimento, de tudo que Jesus fez aqui nesta terra, de tudo que Jesus praticou, de todos os atos e maravilhas que Jesus fez. Jesus, ele adentrou a história da humanidade, causando um impacto surpreendente e maravilhoso. Aquelas pessoas andavam em densas trevas, como disse o profeta Isaías. Aquelas pessoas andavam cabisbaixo, aquelas pessoas andavam sem perspectiva, mas de repente, Deus decide invadir a história. E quando Deus invade a história, Ele invade para trazer a salvação. Ele vem a esta humanidade e permite que seu Filho Jesus nasça de uma virgem, cresça nas regiões de Jerusalém, de Belém, de todo Israel. Aleluia, glória a Deus. Jesus cresce, começa seu ministério, e aquelas pessoas que não tinham perspectiva nenhuma, que não tinham saída, que não tinham o que fazer, não tinham a quem recorrer, não sabiam como encontrar saída para a sua vida, começam a ter esperança, porque Jesus, quando encontrava um enfermo, curava. Jesus, quando encontrava alguém que precisava de perdão de pecados, perdoava, porque certa vez, alguns amigos pegaram um paralítico, desceram ele por um telhado, colocaram até a presença de Jesus. Jesus olhou para eles e disse assim: perdoado está os teus pecados. Jesus perdoa pecado. Que homem é esse que até pecados perdoava? Jesus ressuscitava mortos. Jairo chegou perto de Jesus e disse: Senhor, vai até a minha casa, porque minha filha está enferma e precisa de um milagre. No caminho, a mulher do fluxo de sangue interrompe a Jesus, e Jesus diz assim: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E essa pausa que Jesus deu para atender a mulher do fluxo de sangue fez com que a filha de Jairo falecesse. Para Jairo, sem saída, sem solução, mas Jesus foi lá na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Jesus multiplicou pão e peixe para os famintos. Jesus acalmou a tempestade, ao ponto dos discípulos dizerem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus vinha de Cafarnaum com uma multidão de alegria, em festa, e deparou-se com aquele enterro. Mas quando Jesus se encontrou, a alegria de Jesus invadiu aquele lugar, porque Jesus trouxe vida. Que maravilha! Quem sabe as pessoas andavam aos derredores dizendo: você está sabendo? O homem chamado Jesus, o Messias, está vivo. Ele está entre nós. Ele foi enviado. E qual é o sinal que Jesus é o Messias? É que Ele cura, é que Ele salva, é que Ele liberta, é que Ele transforma. Vem e vê. A notícia chegou para Bartimeu, ao ponto de quando ele ouviu que Jesus passava, ele clamou desesperadamente dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo: a única saída para a minha vida és tu, Jesus. Mas como Jesus é um projeto de salvação para a humanidade, sempre terá opositores.
E quando olhamos o Evangelho de João, escrito por João, no capítulo 13, o versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a se despedir de seus discípulos. Entre o capítulo 13 e o capítulo 18, Jesus começa a dar as últimas palavras para os seus discípulos, porque ele sabia que seria chegado a sua hora. Ele sabia que tinha chegado o momento de ir para o Gólgota, de ir para a cruz. Os judeus estavam tramando para matar Jesus e achavam que iriam acabar com ele, mas ele dizia: é lícito, convém que eu passe por isso, convém que eu seja entregue, convém que eu seja colocado no madeiro, convém que eu morra. Os discípulos não aceitavam isso, os discípulos se entristeciam, mas Jesus disse a eles: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que iria preparar-vos lugar. E saiba, meus discípulos, meus amigos, meus filhos, se eu for e vos preparar lugar, tenha certeza, virei outra vez e os levarei para que vocês estejam comigo no meu reino. Jesus orou pelos discípulos. Jesus chamou a Pedro e a João, chamou os discípulos mais íntimos, e Tiago, eles ficaram ali, e Jesus foi até o Getsêmani. Jesus sofreu uma agonia no Getsêmani, sofreu ali, Jesus sofreu, Jesus derramou sangue como se fosse suor. Jesus sofreu amargamente ali no Getsêmani. Jesus sabia que iria chegar a sua hora. Jesus sabia que ele deveria sofrer. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia que ele deveria sofrer ali no Gólgota. Pode tocar, meu filho, fique à vontade. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia que ele iria sofrer ali. Os judeus encontraram a Jesus. Judas traiu a Jesus, pegou a Jesus. Judas entregou Jesus aos judeus ali naquele momento. Jesus é levado à casa de Anás e Caifás, a casa dos sumos sacerdotes. Anás era sacerdote de direito, porque os judeus acreditavam que ele era o herdeiro, porque havia tradição de que o sumo sacerdote só perdia o seu cargo pela morte. Mas anteriormente os romanos haviam destituído a Anás do cargo, e para fazer uma política amiga com os judeus, colocaram Caifás, o seu genro, para assumir ali aquele cargo. E eles juntos tramaram a morte de Jesus, queriam levar Jesus à morte. Jesus é apresentado ali na casa do sumo sacerdote. Jesus é apresentado ali como um prisioneiro, porque eles amarraram a Jesus. Se você observar, eles amarraram as mãos de Jesus e levaram Jesus ali à casa dos sumos sacerdotes. Esbofetearam o nosso Jesus. Zombaram do nosso mestre. Zombaram de Jesus. Tramaram a sua morte em plena Páscoa, em plena festa de celebração, a retirada dos judeus ali do Egito. Jesus se apresenta ali à frente dos sumos sacerdotes, mas eles não conseguem achar nada que incriminasse a Jesus. Pelo contrário, simplesmente acusaram Jesus de blasfêmia. Mas pela lei dos romanos, um blasfemador, Jesus não era blasfemador, porque pela lei dos romanos eles poderiam ter outros deuses. E eles sabiam que não tinha nada em Jesus que o levasse à morte. E decidiram levar Jesus até a casa de Pilatos. Decidiram levar Jesus até a casa do governador Pilatos, do procurador.
E o versículo 28, a qual nós lemos como texto base, vai dizer que depois que tiraram Jesus da casa de Caifás para a audiência perante Pilatos, a Bíblia vai dizer que era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminar e poderem comer a Páscoa. Como eu disse, era época de Páscoa, e Deus tinha deixado algumas recomendações. Deus tinha deixado algumas diretrizes para que os judeus pudessem comemorar a Páscoa. Jesus disse: olha, se santifiquem, se purifiquem, restringam as suas vidas de algumas coisas, se unam com suas famílias. Jesus lá ordenando, Deus ordenando a Moisés as diretrizes da Páscoa. Deus disse a Moisés: Moisés, tira o fermento do pão. Lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver que Deus narra como deve ser comemorada a Páscoa. E no versículo 15 de Êxodo, do capítulo 12, Deus vai dizer: tira a levedura do pão, tira o fermento, coma pão amassado, coma pão sem adição de fermento. E a Bíblia vai dizer que mais à frente, algumas outras diretrizes, os judeus em cerimonial colocou ali para o povo judeu. Era costume em Israel que na época da Páscoa eles lavassem as ruas, detetizassem as ruas, para que ninguém se contaminasse. Os caminhos eram consertados para que os judeus viessem para Jerusalém comemorar a Páscoa. A gente vai ver lá em Mateus e em Lucas que eles narram sobre Simão Cirineu, o homem que veio da Etiópia para comemorar a Páscoa e deparou-se com o sacrifício de Jesus. A gente vai observar que eles tiravam todo o mofo que estava na casa, detetizavam as suas casas, pretendiam manter até uma certa distância das pessoas, para que eles não fossem, para que eles não se contaminassem e tivessem que impedir, que sair e não comemorar a Páscoa. Porque na lei cerimonial vai dizer que um judeu, depois que estivesse impuro, tivesse com impureza em sua vida, ele deveria ser retirado por 7 dias. E a Páscoa tinha justamente 7 dias para comemoração. Então eles faziam de tudo para não se contaminar. Eles faziam de tudo para não perder aquele momento de celebração. Mas em plena Páscoa, os sumos sacerdotes tramaram contra Jesus. Não retiraram a malícia do coração, não retiraram o desejo de matar a Jesus, mas eles foram até a casa de Pilatos. A casa de Pilatos, o pão era com fermento. Era costume dos romanos comer pão fermentado. E eles, para não serem impedidos de participar da Páscoa, eles não adentraram a casa de Pilatos. A Bíblia vai dizer que eles ficaram do lado de fora. E ao ficarem do lado de fora, o versículo 29 vai dizer que Pilatos saiu ao seu encontro. Pilatos gostava de manter uma boa política com os judeus. E Pilatos, a Bíblia vai dizer que Pilatos saiu ao encontro dos judeus. Interessante que eles não tiveram nenhum receio de prender a Jesus. Eles não tiveram nenhum receio de bater em Jesus. Eles não tiveram nenhum receio de esbofetear o nosso mestre. Eles não tiveram receio, aleluia, glória a Deus, de zombar da cara do nosso Salvador. Eles não tiveram receio. Mas eles tiveram receio de que a aparência de pureza saísse. Eles disseram: na casa de Pilatos eu não posso entrar. Na casa de Pilatos eu não posso entrar para a audiência. Pilatos saiu, falou com eles. Pilatos saiu, falou com eles e levou Jesus à audiência.
Quando Jesus entra ali na audiência, os judeus ficaram do lado de fora, esperando saber o que Pilatos ia fazer com Jesus. Entenda. Eles não tiveram receio em nenhum momento de zombar de Jesus. Eles não tiveram receio nenhum de trair o nosso mestre. Mas eles tiveram receio de se contaminar com o pão da casa de Pilatos. Infelizmente vivemos em tempo em que as pessoas estão preocupadas com as restrições aí fora. Estão preocupadas com as cerimônias que os homens organizam. Mas não se preocupam se estão traindo ou não Jesus. Não se preocupam se Jesus está sendo adorado ou não. Não se preocupam se Jesus está sendo reverenciado ou não. Não se preocupam em saber se Jesus está se agradando do seu comportamento ou não. Eles têm o receio da cerimonialidade. Eles têm receio de que a aparência seja perdida. Mas eu tenho uma notícia para ti nesta noite. Eu tenho uma notícia boa para a tua vida. Jesus não se preocupa com o teu estado. Ele quer solucionar o teu estado. Os sumos sacerdotes não queriam ficar impuros cerimonialmente e não queriam entrar na casa de Pilatos, mas a Bíblia diz que Jesus entrou. E eu tenho uma notícia para ti nesta noite, para te dizer: Jesus, Ele entra na tua casa. Não importa como ela esteja. Talvez as pessoas aí fora estejam dizendo: está impura, vou me contaminar, não quero ter contato, não quero ter proximidade, não quero se achegar à tua história, à tua vida. Mas Jesus fala contigo nesta noite te dizendo: eu entro, eu participo, eu organizo, eu coloco no lugar, eu resolvo a tua história, eu resolvo a tua vida, eu ponho ordem nos teus projetos. Jesus entra. Jesus entra. Jesus entra. Jesus entra na tua casa. Jesus entra na tua história. Jesus entra na tua vida. Jesus entra nos teus projetos. Jesus coloca a ordem onde tem desordem. Jesus purifica aquilo que está impuro. Jesus salva aquilo que está perdido. Jesus dá vida àquilo que está morto. Os sumos sacerdotes não entrariam na casa de Zaqueu, mas Jesus entrou e deu salvação. Os sacerdotes não tocariam no leproso, mas Jesus tocava e curava. As pessoas não iriam atender Bartimeu no caminho, mas Jesus parou e disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus entra na tua história. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar nos projetos que tu tens e quer organizar tudo. Jesus entra onde ninguém pode entrar. Jesus dá jeito onde ninguém mais dá jeito. Jesus tem solução para aquilo que ninguém diz que tem solução. Jesus tem. Talvez estejam dizendo que estão restritos, que estão do lado de fora, que não querem se achegar perto de ti. Mas através desta mensagem, Deus está entrando na tua casa, no teu lar, na tua família, na tua história. Na audiência com Pilatos, Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu naquele momento, mas para a tua vida ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está sem direção, Jesus é o caminho.
Está sem saber se é verdade ou mentira o que as pessoas te falam. Te apega com Jesus, Ele é a verdade. Estás vendo a tua vida sair aos poucos. Estás vendo a tua vida ser perdida. Deus fala contigo nesta noite dizendo: eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Os sacerdotes olhavam para a casa de Pilatos e queriam manter a aparência de que estavam bem, mas estavam colocando a sua alma em ruína, entregando Jesus à morte. Eles se preocuparam com a aparência e esqueceram que o seu coração estava contaminado. Talvez a tua aparência não está tão boa. Talvez você olhe e diz assim: quem ver a minha vida, talvez maneie a cabeça e diga: não tem mais jeito. Mas a Assembleia de Deus, aqui em Moreno, presidida pelo nosso pastor Ailton José Alves, através deste culto que está chegando na tua casa, vem com boas novas do céu te dizer: Jesus entra, Jesus conserta, Jesus endireita, as pisaduras dele saram, o seu sangue salva, os seus mãos cravadas, ensanguentadas, libertam o mais vil pecador. Qual é a tua preocupação? Qual é o teu temor? É os projetos frustrados? Não há frustração em Jesus. O salmista vai dizer que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É com o pão que tu estás preocupado. Jesus é pão para a tua vida. Jesus é pão para a tua família. Jesus vai mandar socorro para a tua casa. Talvez tu olhe e diz: Senhor, eu não sei nem o que comer amanhã. Deus está dizendo: me adora hoje, que o amanhã eu vou prover para a tua casa. Talvez você, meu irmão, meu amigo jovem da casa do Senhor, está olhando para os projetos que você fez para 2020 e não deram certo, não deixaram dar certo. Estás olhando para o teu 2021 e está dizendo: ainda está incerto. Jesus entra na tua mente, tira a incerteza nesta noite e te diz: eu sou a certeza do teu amanhã. Porque os projetos para a tua vida não são projetos humanos, nem da imaginação humana. Foi Deus que arquitetou. Foi Deus que pensou. Foi Deus que executou. É Deus que está te dando fôlego de vida. É Jesus que tem te sustentado. É Jesus que tem amparado a tua vida por completo. Está te dizendo: se as pessoas aí fora não entram, Jesus entra. E Jesus entra através da igreja. Jesus está entrando na tua casa através dos louvores, através desse culto, através da adoração neste lugar, através dessa mensagem, e irá fazer uma obra por completo. Eu gosto de Jesus, que Jesus arquiteta. Ele mesmo constrói e Ele mesmo finaliza. Não te preocupas. Jesus entra onde ninguém mais entra. Não te preocupas. Jesus suporta por ti o que ninguém mais suporta. Não te preocupas. Jesus dá jeito aonde todos estão dizendo que não há mais jeito. Confia. Descansa. Deleita-te no Senhor. Espera, pois, somente em Deus.
que o mais o Senhor fará na minha, na tua vida, na vida dos teus, na vida dos teus familiares. Deus vai fazer uma obra completa. Porque onde ninguém mais entra, Jesus entra. Aonde ninguém quer pisar, Jesus pisa. Aquilo que ninguém tem coragem de organizar, Jesus organiza. Aquilo que não tem solução, Jesus é a solução. É doença, Jesus cura. É pão, Jesus providencia. É libertação, Ele é liberdade. É que as cadeias se quebrem, Ele quebra cadeias. Se precisar de um abalo, Jesus abala. É a tempestade que precisa ser acalmada, Ele acalma. É o vento que precisa ser parado, Ele para. Não há nada impossível que o nosso Jesus não possa fazer. Fica na presença do Senhor. Descansa, pois, somente no Senhor, e Ele fará aquilo que ninguém pode fazer. Jesus faz. Jesus faz. Jesus faz. Jesus faz. Jesus faz. Eu não faço, eu não posso, mas Ele pode. Descansa. Alegra a tua alma. Regozija o teu coração. Jesus fará por mim e por você mais do que pedimos, pensamos e acreditamos. Confia, pois, somente no Senhor, e Ele fará na minha e na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.